Daí eu acho que a gente pode parar um pouquinho agora. Uns 10 minutinhos. Depois a gente continua. Assim que eu faço, pelo menos. Tá dando certo. Até o momento. Que se eu pegar pra estudar direto, sem tirar nenhuma pausa, não rendo muita coisa. Posso até render, mas chega uma hora que a cabeça vai desgastando. Daí eu rendo menos que o normal. Então, mas eu acho que é relativo. Você vai testando. Se essa lógica de intercalar estudo e descanso de 50 para 10 não te for útil, da próxima vez que a gente for estudar, a gente tenta outra coisa. Querendo ou não, é o jeito que eu acostumei, né? Se você tiver outras preferências, eu não acho que eu vou ter muito problema em trocar. Pelo menos enquanto a gente estiver fazendo algo conjunto. Que pra mim tanto faz, na verdade. Que depende muito. Tudo depende dessa vida. Mas varia muito de ocasião para ocasião. Às vezes, estudar direto é válido. Eu fazia isso antes. Porque meu problema era mais começar. Até pensando em procrastinação, mas não necessariamente. Minha dificuldade é só o início, sabe? Mas a partir do momento que eu tomo coragem pra começar, o meio do processo é mais fácil, sabe? Mas de que jeito geralmente você prefere fazer suas coisas? Você não é tão regrado assim? Entendi. A gente pode ir conversando e fundindo os interesses. Mas acho que eu vou conseguir ser muito flexível nesse ramo. O que você falar pra mim tá bom. Desde que seja benéfico pra gente, no sentido de que não fique pesado. Tá ótimo. Porque esse trem de eu estudar direto, por horas seguidas, era bom. Mas acho que meu problema era desregulação mesmo. Porque eu ficava, tipo, ansiosa. Ansiosa é uma palavra muito forte. Mas nervosinha. Eu queria fazer tudo logo, sabe? Tudo rápido. Eu queria socar um monte de coisa pra fazer no mesmo dia. E daí, nesse sentido, já não é muito bom. Então, o tempo de descanso que eu tenho hoje é mais por consciência mesmo de que é necessário. Que se depender da engrenagem do meu corpo sem regulação, se a gente não tivesse de olho no relógio, eu ia ficar vidrada pelo máximo de tempo que eu conseguisse. Daí talvez no final não fosse render tanto quanto esse jeito parcelado que eu faço agora. Sei lá. Também tem várias estratégias que eu não conheço ainda. Mas de qualquer maneira a pausa é necessária. É um fato. Não tem como fugir muito disso. Não só questão de estudo, mas no geral. Daí a gente aproveita pra dar uma esticada na perna. Essa mesa aqui é muito pequena. A gente deveria ter ido pra sua casa, que de lá é um pouco maior, né? Eu ando pensando mais em você. Pra mim não tá tão ruim. Mas pra você já dificulta um pouquinho. Daí você aproveita esse tempo pra dar uma levantada, senão você vai ficar todo torto depois. É sério. Senão você vai ficar clamando de dor depois. Não vou fazer massagem não. Nem vem. Só faço se for por justa causa. Eu tô te dando oportunidade de se alongar. Só dá uma levantadinha. Eu geralmente deito, na verdade. Se você deitar, você dorme. Então, eu durmo 10 minutinhos. Me é útil. Mas eu tenho que tomar cuidado pra não extrapolar. Que acontece de vez em quando, mas... Não. Se a gente for cochilar junto, a gente acorda só amanhã. Melhor não. A gente também não deve durar muito tempo aqui, eu acho. Mais umas 2, 3 horas a gente já dorme. Você aguenta? Eu também. E aproveita pra arrumar seus trem também, que tá tudo bagunçado. Eu nem ia falar nada, mas é porque tá me dando nervoso. Tem uma divisão muito clara do seu lado da mesa pro meu. Eu bagunço, mas eu arrumo depois. E é só pra poupar tempo. Que eu vou abrindo as coisas e deixando na mesa, mas... Só pra não ter essa porosidade do tempo.
Mas tá tudo organizadinho. Seu lado tá uma zona. Não tô exagerando. Mas não tá me incomodando, não. Só tá feio. Claro que se importa. Não tá horrível. Mas ainda assim tem uma divisão muito clara do meu lado pro seu. Mas tá bom. Só não entendo como é que você consegue. Minha cabeça não funciona desse jeito. Tem que estar tudo bonitinho, organizadinho. Acho que até pra ter motivação mesmo. Quanto mais desorganizado, mais bagunçada fica a minha cabeça. Acho que é por isso mesmo. Que meu caderno fica cheio de enfeite. Mas fazer anotação bonita é uma aquisição recente até. Que antes eu não fazia tanto quanto eu faço agora. E ainda assim eu só faço quando eu consigo. Você fica enchendo o saco só porque meu caderno é bonito. Isso é tudo inveja. Eu também acho perca de tempo, mas pra quem faz isso, tipo no meio da aula, quando tá a professora explicando e a pessoa fica mais preocupada em contornar as letras com canetinha. Aí não. Mas não é meu caso. Durante a aula eu faço rascunho só. Por isso que eu tenho 2 caderninhos, entendeu? Um eu faço anotação na aula. Por isso que ele é todo chapiscado, todo rabiscado. Igual o seu. Meu caderno de rascunho é igual ao seu caderno normal. Mas aí quando eu tenho tempo eu venho passar limpo. Dá pra estudar mesmo. Daí ficar fazendo essas escritas mais elaboradas acaba me dando ânimo. Que eu preciso bastante ultimamente. Porque eu acho divertido. Fazer tudo regradinho. Eu falei, né? Acho que é porque eu sou muito metódica também. Daí eu acho gostoso fazer as coisas regradas, sabe? Daí eu vou medindo bonitinho com a régua. Vou fazendo tudo alinhadinho. Daí sai dessa zona horrível do caderno de rascunho. Com todo respeito às suas anotações. Mas é uma zona, querendo ou não. Independente que faz sentido na sua cabeça. Não deixa de ser feio. Não, mas não é por isso que eu deixo de procrastinar. Tipo, me ajuda. É algo que me ajuda, mas não é suficiente ainda pra mudar minha situação. Porque tem várias coisas que me ajudam, que podem te ajudar também. Só que eu sinto que tudo acaba sendo medida paliativa, sabe? Porque a raiz do problema mesmo tá na nossa cabeça. Enquanto não virar a chavinha, a gente vai continuar adiando a tarefa a vida toda. Independente da estratégia que a gente use pra amenizar. E também não adianta sentar e ficar de braços cruzados esperando um milagre acontecer. A gente tem que ir tentando na medida que for possível. Mas é um trem muito difícil. E a raiz tá muito lá no fundo. Eu vi um vídeo um dia desses de uma moça falando que na procrastinação você adia determinada tarefa, mas na verdade você adia, tipo, o sentimento ruim que essa tarefa possivelmente pode te causar. Por exemplo, estudar pra alguma prova, sei lá. A gente fica prorrogando o ato de estudar, mas a gente sabe que quando a gente fizer a prova, tem certa probabilidade da gente tirar uma nota ruim. E daí o que a gente prorroga não é nem necessariamente o ato de estudar em si, mas a gente prorroga o sentimento de frustração que pode vir depois. É confuso. Mas acho que dá pra entender no sentido que a gente pensa muito no futuro. A gente fica muito preocupado com o que vai acontecer depois. Mesmo que a gente não pense racionalmente exatamente dessa forma, acho que de qualquer maneira nossa cabeça já tá programada pra evitar sentimento de desconforto no geral. Muito louco, né? Acho muito bonito o jeito que a gente foi criado. E o jeito que nossa cabeça funciona. O único problema é que a gente se auto-sabota de vez em quando. Tem uma frase que fala que, tipo, procrastinação é uma armadilha pro cérebro, mas que ela é um sintoma. Que é a causa mesmo, que é a raiz do problema.
Daí cabe a nós ir decodificando nossa mente. Pra tentar entender os motivos que levam a gente a fazer determinada coisa. Aí era pra gente estar descansando de pensar por agora, que já tem mais. Mas é porque é uma conversa importante. Não é como se eu estivesse estudando sobre. Tipo, eu vejo um vídeo ou outro, de vez em quando. Mas é justamente pra tentar contornar minha situação, que tá complicado ultimamente. Acho que eu nunca cheguei nesse ponto de procrastinação que eu cheguei hoje. E você também não se safa muito disso. Você tá quase no meu nível. Isso é muito preocupante. Mas assim, eu tô ciente da situação em que eu me encontro, pelo menos. Acho que já é alguma coisa. Mas aí eu vou tentando, aos poucos. Rezando bastante, que eu sei que sozinho eu não consigo nada. Mas também não adianta só ficar rezando e não usar a força que Deus me dá. Não sei se faz sentido. E eu também acho que a gente se permite ficar estagnado porque a partir de certo momento passa a ser cômodo, sabe? Não fazer nada e não ter obrigação é confortável. E daí a gente entra num ciclo de não fazer nada e quando for realmente fazer, deixar pra última hora. Daí quando a gente decidir abalar essa estrutura e realmente fazer as coisas certinho no tempo certo, fazer tudo organizado, não ficar à toa, vai ser muito desconfortável. Tá sendo desconfortável hoje. Tirar esse tempão do nosso dia pra estudar enquanto a gente poderia estar, sei lá, assistindo alguma coisa ou só ficando junto. Por mais que a companhia favoreça e deixe menos pesaroso, ainda assim a gente não tá completamente aconchegado. E eu acho que essa falta de aconchego é frustrante de certa forma. Porque é ruim, né? Só que não tem nada pior do que aquela sensação de improdutividade. Mas enfim, posso estar falando besteira também. Tudo convicções da minha cabeça. Mas a gente vai se ajudando. Igual eu falei, ter apoio é muito importante. Por mais que não de forma física, presencial. Sempre é de grande ajuda. Pra mim, acho que pra você também. Daí a gente vai caminhando. Nenhum solta a mão do outro. E vamos voltar a fazer os negócios agora. Que a gente extrapolou o tempo já. Não, 2 minutinhos só. Tá tranquilo. Rapidinho a gente termina, meu bem. Quando você piscar já vai ter passado 3 horas. Então tá. Vou só pegar um cafezinho pra saciar meu coração. Já volto.